Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Rui Miguel Tovar, muito bem-vindo, bom dia. Alô, bom dia. Hoje trazes uma camisola bonita, preta, da Seleção de Portugal. E a verdade é que uma camisola do Viborg, completamente fora da caixa, dos dinamarqueses. É sempre uma maravilha estar aqui contigo, a fazer estes programas. Igualmente. E hoje escolhemos, infelizmente, um tema mais triste, porque parte da morte do João Oliveira Pinto, Sim. o primeiro campeão do mundo da geração de ouro de 89 e 91 a falecer, a deixar-nos, infelizmente, foi uma triste notícia, com apenas 52 anos, portanto, demasiado jovem sim. Para nos deixar. Mas a verdade é que o João Oliveira Pinto despertou em nós aquelas memórias daqueles verões de 89 e 91. Eu tenho 45 anos, na altura eu tinha, portanto, 11 e 13, estava completamente a viver tudo isto. E foram dois torneios que me ficaram mesmo muito, muito presentes, muito presentes. Vibrei com as duas conquistas, principalmente com a 91, por ter sido cá em Portugal. Claro. E o João Oliveira Pinto, na minha cabeça, era um dos mais talentosos daquela geração, que depois não teve a devida continuidade ou a esperada continuidade enquanto sénior. Mas, portanto, ponto de partida, João Oliveira Pinto, e depois vamos fazer aqui um raio-x a cada um dos campeões do mundo sub-20. João Oliveira Pinto. João Oliveira Pinto. Tens toda a razão, João Oliveira Pinto não teve a carreira que nós, jovens, sonhávamos quando o vimos a jogar futebol. Até porque ele, na altura, a comunicação social dava muito ênfase às camadas jovens, até aos torneios nacionais, ao campeonato nacional. O Sporting foi campeão de juvenis em 87 com o Aurélio Pereira. E era uma pool final e era Sporting Porto na Reboleira. E o Sporting estava obrigado a ganhar por 2 golos de diferença ao Porto. Porto com Pedro Barbosa e Folha. O Sporting tinha o Paulo Torres, isto falando de heróis de 91, Paulo Torres e o João Oliveira Pinto. E o Sporting ganhou de facto 2-0, até podia ter vencido por mais, foi um jogo de intenso domínio. Portanto, o João Oliveira Pinto, em 87, portanto, antes de 89 e 91, já era um craque com créditos firmados. O próprio Aurélio manifestou-se muito antes desta trágica notícia, de que, aliás, o Aurélio e o irmão Carlos Pereira falaram dele e tiveram a mesma expressão muito curiosa, que é a bola, quando a bola não era um ponto de paragem, era um ponto de passagem, porque ele sabia jogar com a cabeça levantada. Era um médio ofensivo. Era. Dizem. Tecnicamente muito bom, não é? Sim, tecnicamente era fabuloso, é o que dizem. E tinha parecenças com o Moutinho e com o João Neves. Portanto, agora faz esta ligação a dois, porque até o próprio Moutinho já falou sobre o João Neves. É verdade. Há esta linha de continuidade e que ele tinha essa qualidade de jogar com a cabeça levantada e a bola, quando passava, lá está, passava por ele, não é? Ele sabia dar o melhor seguimento à bola. E era um miúdo muito dócil, muito humilde, daqueles que não era preciso repreender, bom trato. A caminho desse programa de comboio, de acordo com as filmagens do início do programa. Para quem não sabe, do guião, o Rui Miguel Tovar acorda às 5 da manhã para estar aqui. Às 6 da manhã. Para apanhar o comboio das 7, ou o autocarro das 7. Desta vez foi comboio e tive a ver a única reportagem que há do João Oliveira Pinto, que é um bar da Sport TV com o Carlos Manuel e Miguel Pratos, em que é ele e o Paulo Pilar. O Paulo Pilar também era uma figura. Assisti esse programa e é muito giro, muito interessante. Mas lá está, O Paulo Pilar também foi outro daqueles que claramente ainda passou mais ao lado. Sim. Porque o João Oliveira Pinto faz uma carreira na primeira divisão. Apesar de tudo. Sim. O Paulo Pilar, eu nem sei se chegou a jogar alguma vez na primeira divisão. Boa pergunta. Eu estive a ver o João Oliveira Pinto, marcou golos na primeira pelo Farense, Marítimo, Braga. Aliás, a coroa de glória na primeira divisão, é um golo ao minuto 90, Braga-Farense, se não me engano. E ele marca aos 90. É o único golo que ele tem pelo Braga. Ah, é? É. Então pronto. E é aos 90, vê lá. Rui, o que é estranho, é esta distância, e sabendo que o João Oliveira Pinto de facto era muito bom jogador.
Ele em 91 é campeão do mundo por Portugal e está a acabar o percurso nos Júniores. E no ano seguinte, o empréstimo dele é o Atlético. E ele continua a ir à seleção. Ele faz Sub-23. Faz a pré-época com o Sporting ainda. Aliás, das poucas entrevistas que eu vi dele, ele dizia que a grande mágoa era nunca ter sido... Um minuto sequer. Exatamente, utilizado um minuto pela equipa principal do Sporting. E depois vai no ano a seguir para o Vitória Sport Clube de Guimarães, Estoril Praia, Gil Vicente, Braga, Farense, Marítimo, e despede-se da primeira divisão nesta época, em 2001. Porque a seguir já vai para a Académica na segunda liga, em 2001-2002. Ou seja, faz uma carreira decente, razoável, de nível médio, diria, mas longe daquilo que todos esperávamos de um dos nomes grandes daquela geração, não é? Sim, mas quando tu vês o programa do Carlos Manuel e do Miguel Pratos, percebes, não é? Aquilo é conversa mais fora de futebol do que do futebol. E aí percebes que, de facto, era um bom vivan. Não é? Pronto, não há como negar, as pessoas são assim. Não era ambicioso. Não, isso não sei, eu não acompanhei, mas as histórias dele é tudo. Era na despedida de solteiro do Rui Costa, era as férias em Ibiza com o Paulo Pilar e o Figo é que marcava tudo. O Figo é que marcava as férias, os aviões, o apartamento. Portanto, era uma pessoa que gostava de viver e não aquela pessoa certinha do futebol. É claro que nós adoraríamos ser jogadores de futebol e se calhar seríamos competentes, mas também teríamos outras áreas de interesse, não é? Claro que sim. E ele também teria, e até tem histórias hilariantes, e o próprio Carlos Manuel treinou no Estoril. Então a primeira história que eu fui dar, porque carreguei, são 2 vídeos de 26 minutos cada, e eu carreguei da meio da reportagem, e o Carlos Manuel a contar uma história de um jantar em Monsanto de final da época, portanto o Estoril tinha acabado a época. 93-94. Portanto começa a época o Fernando Santos e o Carlos Manuel assume à 5ª jornada ou à 6ª. E é treinador até ao fim. Há um jantar e ao que parece o João Oliveira Pinto nunca saía da mesa, nem para a casa de banho. e o Carlos Manuel diz que foi o jantar, correu tudo bem, claro, de final da época, e depois foram para a capital. A discoteca em Lisboa, sim. Na 24 de julho. E que ele chegou, o Carlos Manuel chegou ao balcão, pediu a sua bebida e ao lado estava o João Oliveira Pinto e de repente o Carlos Manuel notou que tinha os pés molhados porque o João Oliveira Pinto tinha urinado. Acho que era um fetiche dele. Portanto, a história é muito à volta disso, das maldades de praxes, não é? De praxes, sim. De praxes feitas. Agora, com a bola nos pés, dizem-me que era um talento mais um, não é? É bom recordar que o Peixe foi eleito o melhor jogador desse Mundial. É verdade. E que havia Figo e Rui Costa, não é? Portanto, é verdade. Estamos a falar de jogadores que também atingiram uma carreira ao mais alto nível, sobretudo o Figo, e que na altura, em 91, até nem foram tidos nem achados naquele torneio sim. como bola de ouro, bola de prata, bola de bronze. Portanto, do Peixe nesse Mundial deu água pela barba. O João Oliveira Pinto era suplente, mas já tinha dado o seu contributo noutros anos e noutras camadas, noutros sub-18, sub-16. Ele marcou 12 golos nas camadas jovens, e tu há bocado falaste no Atlético da Tapadinha e no Vitória Sport Clube. Ele foi internacional por esses clubes, nas camadas jovens, marcou golos por esses clubes, sim. Não só pelo Sporting. E é bom referir que o João Oliveira Pinto, há ali uma fase inicial em que ele é capitão da seleção. Portanto... Eu lembro perfeitamente que ele era, de facto, um nome... Era. E depois havia a curiosidade de haver 2 Joões Pintos, né? O Vieira e o Oliveira. Portanto, são aquelas situações engraçadas, tal como houve 2 Jaimes no Porto, o Magalhães e o Pacheco. Sim. E há essa riqueza. E segundo li agora, através de um texto do Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, acho que o João Vieira Pinto era de facto um grande amigo do João Oliveira Pinto até ao final. Ajudou-o bastante naquela fase mais difícil que ele teve na transição de acabou a carreira e agora. Acho que o João Vieira Pinto lhe deu a mão e conseguiu encaminhá-lo para o sindicato mais tarde. E acho que foi mesmo, literalmente até à última hora, uma presença física Ainda bem. Muito importante. Fiquei contente ao ler isso, claro, porque
o futebol é muito mais do que aquela bola que Claro. entra ou não entra, não é? É, sim. É esta camaradagem. Claro. E Esta- faz-me lembrar uma história contada por alguém do Benfica a respeito do Frederico Central. Central, que Boa jogou Vista. por Portugal, Boa Vista, Muito Boa Benfica, Vista. e que foi titular no Mundial do México. México 86, exatamente. Ele e Oliveira, né? Frederico Oliveira. Frederico Oliveira. E pronto, e já sabia que o Frederico houve uma altura da vida que estava mal e que não ia, ia durar um ano. Estilo Eriksen, não é? Uhum. E o Carlos Manuel começou a dar-se ainda mais com o Frederico e a organizar tertúlias com todos os jogadores com quem o Frederico tinha estado. É isso. Boa Vista, Isso é muito bonito. Barreirense. Desconhecia isso. Portanto, o almoço aqui, o jantar ali, e levava o Frederico para a camaradagem, porque podia ser o último ato. Felizmente houve muitos últimos atos. E isso é maravilhoso. Portanto, Não, é muito bonito. essa componente É muito bonito. da amizade que vá para lá da amizade, isto já é amor, não é? Nem sequer é amizade, é mais que isso. É muito interessante. E estamos aqui a falar sobre o João Oliveira Pinto. E lá está, no comboio estavam a lembrar de uma situação muito curiosa, que foi em 2001, portanto, celebrava-se 10 anos. 10 anos do 10 título. anos. E o Record resolveu falar com todos os campeões do mundo para que contassem a sua história naquele Mundial. Uhum. E, se não me engano, o trabalho ficou só para um jornalista, que era o José Ribeirinha, que tinha sido da bola e estava na altura do Record e trabalhava na secção do futebol internacional, onde eu estava. E lembro-me, a única história que me lembro, eu não sei quantos jogadores é que eram, 21? 18. 18 jogadores. Lembro-me que a única história que fiquei na cabeça, e isto é curioso porque quando foi a notícia da morte foi aquilo que mais me saltou. E depois comecei à procura, mas espera lá, mas José Ribeirinha, eu sei perfeitamente que ele fez o trabalho com todos os jogadores, mas não me lembro mais nenhuma história de ele contar a história. A única história que tenho na memória é a do João Oliveira Pinto, porque ele, acabou o telefonema com o João Oliveira Pinto e estava-se a rir imenso, tipo hilariante. Então, ele diz que campeões do mundo, foi a festa. Depois, quando chegou ao hotel para dormir, entrou no quarto, abriu a janela e deitou fora tudo, os calções, as esteiras, deitou tudo fora. Ai, E foi uma história que ficou aqui de desprendimento, não é? incrível. Eu gosto disto, mas não quero, não É isso. não Muito estou ligado a estas coisas. Pronto, sou campeão do mundo, tenho a medalha que pode até nem ser física, não é? Sim. Eu nem sei se ele tirou a medalha pela janela ou não, mas isto diz tudo sobre ele. Era uma personagem curiosa, o João Sim, Oliveira Pinto. diz tudo sobre ele. E esse é o lado também muito interessante do futebol, porque no fundo o futebol é o espelho da sociedade, de todos os empregos, de todas as coisas por onde passamos, não é? Naturalmente que sim. Há pessoas de todos os estilos, cada um tem a sua maneira de viver o trabalho, de viver a vida, de passar os tempos sem fazer nada ou inventar coisas. O João Oliveira Pinto, por aquilo que sei através desse telefonema do José Ribeirinha, através das conversas que tive com o Aurélio e com o Carlos Pereira e através do Carlos Manuel de Miguel Pratos Gente e que do eu Paulo conheci muito Pilar, bem, não é? era uma pessoa como nós, que gostava de futebol, mas também gostava de ir jantar, de estar com as pessoas, de se meter com elas, sobretudo. Tinha os seus fetiches, não era? E de fazer as suas tropelias. E eu acho isso normal. Depois fui à procura dos golos dele na primeira divisão. E vi ao minuto 90 e é claro que esbocei um sorriso porque foi 1-0 e foi o gol dele. E pensei, olha, isto é uma coisa, não me importava nada de marcar um golo no último minuto e dar a vitória à minha equipa. É o momento mais glorioso Já em casa. agora, e esse jogo foi Braga 1, União Leiria 0. Leiria, pois é verdade. Leiria Isso 0. mas é Leiria, No exatamente. dia 29 de setembro desta época, no Braga, para aí saber aqui, Rui, desculpa. Diz. 96, 97, portanto 96. Ok. Ano 96. E o João Oliveira Pinto fez este gol de facto aos 90 minutos, como tu disseste, e muito não é? bem. Pois, eu tenho lá no fecheiro às vezes. Tu não falhas nestas coisinhas. Resolveu o jogo E para. era Braga de quem já agora? Era um Braga treinado por o Sr. Manuel Cajuda. Ajuda. A equipa Braga era muito gira, tinha o João Oliveira Pinto, tinha um jogador, o João Oliveira Pinto, que até entrou aos 52 minutos, para o lugar do Pedro Estrela, Olha. outro rapaz talentoso, muito talento. E outra história que eles contam, porque o Pedro Estrela
foi com o Paulo Pilar e com o João Oliveira Pinto das camadas jovens do Sporting. Ok. E há uma altura em que o Sporting passa por uma mudança de paradigma, o Aurélio Pereira sai e entra um treinador inglês que é o Keith Burkinshaw. E o Keith Burkinshaw traz adjuntos para tratar da formação. E o treinador, que é o Colin, não me lembro agora do apelido, mas eles falam disso. E pronto, para tomar o pulso aos jogadores, perguntam: então, como é que te chamas? Paulo Torres, Bilro, Paulo Pilar e tu? E ele, Peter Star. I am Peter Star. E pronto, lá está. Era um outro excêntrico que também desapareceu do Tu Sporting. Entrevistaste-o há uns tempos, não entrevistaste? Para o Mais Futebol, não foi? Sim, no Load aspas, aquela rubrica que tinhas de entrevistas. Fui ter com ele a Olhão, se não me engano. Olhão, foi isso. Onde ele é. É isso. Disseste Peter Star, já ouviste? É Peter Star. É Pedro Estrela, né? Portanto, ele autodenominava-se o João Oliveira Pinto a dizer. Fantástico. Lá está, é outro jogador que tinha uma capacidade imensa e que resolveu os jogos pelo Braga e lá está, conviveram no Braga. E ele até... E neste jogo sai o Peter Star e entra o João Oliveira Pinto. Star também. Rui, mas estava aqui a olhar para o perfil do João Oliveira Pinto no 0-0 e ele, além do Mundial de 91, de Sub-20, participa ainda no Europeu de Sub-16 em 88. Pois. No torneio de Toulon em 92, quando o torneio de Toulon era mesmo bastante respeitado e estavam lá todos os analistas. Eu acho que ele marcou um gol nesse torneio, não? Dois gols? Dois. Okay. E depois ainda joga em 94 o Europeu Sub-21, quando era jogador do Estoril Praia, precisamente, no final da época com o Carlos Manuel. Antes de... Aliás, queria mandar um grande abraço à família do João Oliveira Pinto, ao João Vieira Pinto, que eu sei que é como um irmão para ele, a todos aqueles que partilharam o relevado e as noites na capital e tudo mais, porque de facto é um crime alguém tão jovem deixar-nos. Mas a primeira vez que ouvi jogar o João Oliveira Pinto, não sei se foi a última, sinceramente, ao vivo pelo menos, foi um bocadinho antes do Mundial de Sub-20 em 91. Eu e o meu pai íamos atrás do futebol. O meu pai diz muitas vezes: olha, hoje o que há? Olha, na Maia há um jogo de sub... Era assim. E nós fomos ver um jogo da seleção de sub-20 ou sub-19 ao estádio da Maia, no torneio da Páscoa, torneio terçal da Maia, eventualmente, contra a Espanha, recordo-me desse pormenor, numa altura em que já se falava um bocadinho do Luís Figo para a frente, para trás. Eu fui ver esse jogo com o meu pai e houve dois jogadores que eu adorei nesse jogo. E nenhum deles foi o Luís Figo. E eu cheguei a casa, na altura, obviamente não havia internet, e depois a dizer aos meus amigos: olha, atenção que o João Oliveira Pinto e o Luís Miguel, lembras-te do Luís Miguel? Sei. Um esquerdino do Porto, sei. Teve um problema grave, já jogou na fase final do Mundial com um dedo partido, depois ganhou muito peso. O Luís Miguel e o João Oliveira Pinto foram aqueles jogadores que na altura me encantaram. O João Oliveira Pinto, provavelmente por esse toque de bola refinado, distinto, e o Luís Miguel, porque era mesmo forte, era aquele extremo de vai para cima. Eu adorei os dois, lembro perfeitamente disso. Nenhum deles, curiosamente, foi titular no Mundial de Sub-20. Não, Mundial Sub-20 não. Jogaram os dois... Sim, em conta-gotas, não é? Em conta-gotas. Nem sei quantos minutos é que fez o João Oliveira Pinto foi titular contra a Coreia do Sul. Pois, é o jogo. Que era um jogo em que Portugal já estava qualificado e foi para cumprir calendário. E de resto, ele fez mais 2 jogos no Mundial. Foram 6 jogos no total, Portugal. E ele faz, portanto, 2 minutos na estreia contra a República da Irlanda, jogo que eu vi ao vivo. Portanto, já vi mais uma vez o João Oliveira Pinto. Sim. Foi nas Antas, esse jogo, que eu fui ver cheio de febre. Depois não sai do banco contra a Argentina. Meu Deus, este jogo foi uma coisa. Atropelo. 90 minutos contra a Coreia do Sul. Portugal estava já qualificado, ganha por 1-0. Depois não sai do banco contra o México. Faz 11 minutos nas meias finais contra a Austrália. Rui Costa faz aquele golo maravilhoso e é suplente não utilizado na final contra o Brasil. Sim. Portanto, teve uma participação discreta, mas sim, na final era difícil, até porque logo no início o Nelson saiu ilusionado, portanto queimou-se uma substituição, por assim dizer. Sim. Portanto, ficou só um suplente por entrar, mas o João Oliveira Pinto tinha os seus atributos e deixou-os bem vincados e bem vistas as coisas. Quer dizer... representa Portugal, é campeão do mundo, portanto logo isso, ponto final, não é? Ponto final. Não. E jogou. E depois, de facto, contribui no torneio de Toulon, é capitão da seleção, que isso também
Se ele fosse uma pessoa dedicada ao futebol, teria guardado a braçadeira, mas imagino Provavelmente atirou pela janela de uma Esquece, qualquer pensão, não é? Esquece. E teve os seus momentos na primeira divisão, e depois também teve os seus momentos nas divisões por aí fora. Aliás, o Paulo Pilar também jogou nos distritais e estava a falar de uma aventura no Tires. Tires é arredores de Lisboa, não é? É arredores de Lisboa. Sim. É aeródromo de Tires, tenho isto. Tem mais. E aí dá para perceber que colecionar experiências de toda a espécie, de todo o mundo, também deve ter sido gratificante. Porque o Tires, obviamente, não devia haver salários, não devia haver ordenados, portanto era mesmo amor à causa. E o Paulo Pilar, nessa geração do Sporting, também era dos jogadores mais talentosos. Sim, Aliás, sim. Ele só não foi ao Mundial de em 91 por lesão. É isso, tenho essa ideia. Eu entrevistei uma vez quando ele estava a jogar, não sei se era no Tires ou algo do género, e ele tinha esse lamento também de ter falhado aquela fase final, e que sentia que aquilo foi mesmo quase ali uma machadada nas suas ambições. Imagina, né? Jogar os que estavam, os que não estavam, não estavam. E de facto, mas podemos falar dos que estavam. Rui, é mais isso. Uma vez. Portanto, o ponto de partida para nesta nossa conversa, eu acho que é mais do que justa, é de facto a despedida do João Oliveira Pinto. Porque é o primeiro, não é? É o primeiro dos 34 campeões marca do mundo. Muito. Marca porque é muito cedo. É muito cedo. Vemos todos eles aí ainda na flor da idade, não é? Sim, estamos a falar de gente de 53, 54 anos, e 52. Que têm. O Rui Costa é presidente, João Oliveira Pinto trabalha na Federação. Temos tudo. De facto, nestes 34 nomes. Pois. E porquê é que são 34 e não são 36? Porque há dois repetentes, claro, o Brassard e o João Vieira Pinto. Sim. Mas começando pelos heróis de 91, em Lisboa, e já agora temos aqui duas pessoas em estúdio connosco, o nosso Vasco, que tem 20, 21 anos, e estava longe sequer de existir, e temos o nosso amigo e convidado especial de hoje, o Pedro Mota Pinho. Pedro, muito obrigado pela tua presença também, que é um bocadinho mais velho que o Vasco. Não sei se tem alguma memória disto. Não, ainda há bocado estávamos a falar sobre sim, estávamos a falar em off e estavam a dizer que o primeiro jogo ao vivo foi em 99. 99, pronto, portanto, muito depois. Portanto, já não apanhou essa... E eu estava a perguntar isto aqui ao Pedro porque eu sei que ele é também um interessado, entendido na matéria, e é curioso perceber que estas gerações mais novas já não têm, lá está, a ligação que nós temos a estas duas gerações de ouro, que quase que se confundem entre elas também um bocadinho. Sim, confundem-se, só que nós ao sabermos onde estávamos quando foram as conquistas, muda tudo, não é? Muda tudo. E eu lembro perfeitamente que a de 89 a conquista foi em março e a meio da semana. Eu estava a dizer que era verão no início do programa, mas foi em março. Sim, okay. Sim. Em 91 lembro que era um dia de muito calor. Eu vi a final em Lavra, na casa do meu padrinho, lembro perfeitamente, estava um dia de muito calor. É 30 de junho, 30 de junho. É. E o de março, eu não sei se foi dia 3 dia 3 de março, mas sei que foi dia de semana que eu estava na escola, isso lembro perfeitamente, e de quando acabou a aula, perguntar o resultado, e ter sido 2-0 e termos todos, cada um, ir festejar para o seu lado, parecíamos galinhas sem cabeça. Portugal agora, é campeão do mundo, não é? Sim, agora o que é que isso representava? Gols de quem? Tipo, se fosse agora... eu faria 1000 perguntas. Na altura foi 2-0. Aliás, nem 2-0. Ganhámos, pronto. Satisfeste essa informação. Sim. Só depois é que vi os gols e percebi quem tinha marcado. Mas muda muito, né? 2 anos é uma grande diferença. E é bom notar que havia o Brassard e o João Vieira Pinto, e já agora o Carlos Queiroz, o Nel Vingado, e toda uma estrutura que também teria tido piada ouvi-los falar sobre isso e sobre o João Oliveira Pinto, sobretudo o Nel Vingada, que é muito expansivo e que tem uma memória de elefante e que sabe contar histórias. É muito interessante estar ao pé do Nelo, porque ele tem muita vivacidade a contar as histórias do futebol, e ele como adjunto e quase treinador principal também fez esse caminho com o João Oliveira Pinto e com essa geração da qual falavas, geração que, nesses 2 mundiais, Portugal perdeu um jogo só. Só perdeu um jogo. Foi contra a Arábia Saudita. Tenho essa ideia, exatamente. E foi, se calhar, daquele jogo em que a equipa já foi um bocadinho... sim, não interessava, lá está, não é? Para cumprir um calendário, não é? Era para cumprir um calendário, portanto foi 3-0. Ruizinho,
Vamos então aqui falar um bocadinho, recordar estes nossos heróis da juventude, Sim, sim. 91. E que temos aqui as fotografias aqui expostas. Exatamente. Quem é que temos aqui? Deixa-me ver. É o Peixe, é O Figo e o Rui Costa. e o João Oliveira Pinto. Claro. Peixe, Figo, Rui Costa e João Oliveira Pinto. Sim. Eu tinha 13 anos, tu terias 14 ou 15, não é? Em 95, sim. 91. Não. 12 e 14. 12 e 14. 12 e Tinhas 14 14. e 91. Muito bem. Eras um adolescente todo jeitoso, não é? E o meu pai foi o responsável pela RTP da cobertura desse Mundial 91. Ok. Sim. Portanto, ele terá teve- visto os jogos todos. Sim. Os jogos todos. E não me levou nenhum. Como é que é possível? Eu Não fui ver sei. ver o primeiro. Não sei, mas Fui ver o primeiro. Depois fui dia o único deste que fui no foi- Porto. Depois Pois foram foi. 5 em Lisboa, entre Alvalade Sim, e a Luz. inauguração. Não, Alvalade não teve. Tudo na Luz? Portugal foi. Ah, ok. Sim, sim. Ok. Pensava que, Alvalade não foi estádio de Mundial. Pensava que algum destes jogos tivesse sido em Alvalade. Dos Guimarães 5. o Guimarães ganhou o estatuto de cidade-sede. Portanto, fica Guimarães, Porto, Guimarães, Porto, Antas, Luz, Antas, Guimarães, Faro. Braga. Faro também teve lá jogos, não foi? Braga e Guimarães, acho eu. Acho que 1º de maio não teve. Porto, Sinceramente, sim, esta Faro distância. teve, porque foi o grupo da Espanha, da Síria, Inglaterra. Já falamos sobre isso aqui neste programa também. Espanha, Nosso Síria, podcast. Inglaterra e Uruguai. Portugal, Argentina, Coreia do Sul, Irlanda foi Lisboa. Guimarães, eu acho que Guimarães e Braga foram cidades-sede. Era o grupo da União Soviética, não era? Depois, Com o Sherbakov. depois confirmaremos isso, mas Mas e que estádios? É já, curioso. já não é? não tenho a certeza. Sinceramente, não tenho a certeza. Tenho Como muito, é que- tenho como muito é que isso presente os estava jogos em Faro, Distribuídos, não é? tenho muito presente o jogo no Estado das Antas contra a República da isso Irlanda. foi que Terá até houve havido uma mais falha algum. elétrica e tudo. Estava lá eu, Na exatamente. primeira parte, não foi? Primeira parte, na arquibancada, e o cheio de febre, e aquele a apagar as luzes e eu a chorar logo, tipo, pai, tira-me daqui, que Claro. isto não está a Isto não correr vai bem. dar. Rui, mas vamos olhar aqui para o nosso Vamos. plantel de 91. Vamos. A começar pelos guarda-redes, Brassard e Tó Ferreira. Estou Ferreira, sim. Que imagens guardas do Brassard e do Tó Não, Ferreira? abraçar, claro. Então a imagem do penalti defendido, por exemplo, né? Com o Brasil. Tó Ferreira, a imagem que guarda é mais na coleção de cromos, no Famalicão. Não é? Tem essa... Faz tem uma essa- exibição memorável nas Antas. naquele 0-1. Mas era um gol de Vieira. Ok. Não sabia que era ele o guarda-redes. Era. Ele fazia esse trabalho há uns tempos. E o Luís Vasco era o quê na altura? Não sei, ou Ok. talvez É que eu também suplente, associo o ou- Luís Vasco ao Famalicão. Sim, muito também. Muito Luís É. Vasco. E o Braçar, de facto, tem essa... O Braçar, o quê? Sofreu só um gol nesse Mundial, não é? Pois, é o gol do México. Pronto, aí está. Só sofreu esse gol no Mundial. De resto foi tudo a zeros. O Brassard, que julgo eu, continua ligado à À Federação Federação. Portuguesa de Futebol como É treinador de verdade. guarda-redes. Sim. Não sei se do sub-21 ou do sub-20 nesta altura, mas tem feito essencialmente uma carreira como treinador de guarda-redes ligado É à verdade. Federação. Filho de outro guarda-redes. Exatamente, Académica. da Académica. Sim. O Brassard fez uma carreira na primeira divisão de nível razoável. Podemos, se calhar, dizer que para um bicampeão do mundo não foi tão boa como podia ter sido, mas a verdade é que ainda joga pelo Benfica 4 vezes na primeira equipa do Benfica, Uma delas até substitui o Perradome. nas Antas. É, não é? Nas Pronto. Antas, nas Ok, Antas. ok. Passa também com algum sucesso pelo Gil Vicente e Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Marítimo, e depois faz aqui, na fase final da carreira, 4 anos em Setúbal, até deixar de jogar em 2002. Ele teve um problema depois numa das mãos, que o obrigou a acabar mais cedo a carreira. Não sei se provocado por um acidente de viação ou por um acidente de treino, não me recordo disso. E o Mas Tó é que- Ferreira? O Tó Ferreira é mesmo a imagem que tu tens uma imagem mais nítida, não é? Aquela do 0-1 ser guarda-redes herói. Imagino que sim, né? Imagino que tenha sido um jogo de sentido único e que o Porto tenha desperdiçado. Foi daqueles Desperdiçado, jogos... não. É, Para ser defesa de guarda-redes, há mais mérito de guarda-redes do que desperdício dos avançados. Mas o Tó Ferreira é mesmo aquele nome que eu lembro-me, associo mesmo às cadernetas, tal como o João Oliveira Pinto. Eu lembro do cromo do João Oliveira Pinto no Vitória. E, se não me engano, no Braga, mas não sei se no Braga estava lá o Jaime Pacheco, por exemplo, na mesma caderneta. na mesma caderneta, talvez. Não, olha, já sei. É no Estoril, com o Carlos Manuel.
Giro. Martins, Martins, central, jogadores, histórico. Morato. Estou agora a ver os cromos porque passei os Os olhos há pouco cromos são tempo. mesmo... Morato, Martins estão lado a lado. E na outra página está o João Pinto, está o Carlos Manuel. Epá, e não sei mais jogadores. Mas lembro-me de ver o Carlos Manuel e pensar, pô, É giro. ainda estava aqui nesta altura. Ainda jogava o Carlão. O Tó Ferreira foi este ano ainda adjunto de Daniel Ramos em Arouca. Okay. Também responsável pelo treino de guarda-redes. Portanto, agora saiu com o Daniel Ramos e estará livre para trabalhar. Os defesas, do lado direito, Abel Xavier e Nelson. Sim. Do lado esquerdo, Paulo Torres. E os centrais eram Jorge Costa, Rui Bento e, lembras-te do terceiro? Cau. Ei, que ainda jogou também, Que ainda jogou. uns minutos. Foi titular contra a Coreia do Sul. A Coreia, está bem, Coreia do Sul. Tá bem. Portanto, eram estes os seis defesas. Não, Nelson e Paulo Torres, lembro perfeitamente de acompanhá-los no Sporting, sobretudo aquela ala direita, Nelson Figo, era bastante boa para aquela época, digo. Lembro-me que era uma ala que impunha respeito, mas estamos a falar de um Sporting que tinha muito mais juventude do que matreirice. Isso pagava-se caro, porque Benfica e Porto, para além de terem mais dinheiro e mais disponibilidade financeira, também tinham mais jogadores veteranos. Isso, nos grandes momentos da época, fossem confronto direto ou não, fazia muita diferença. Que o Sporting, vais ver, eram plantéis muito novos, lá está. Nelson e Figo eram titulares e eram... eu lembro dessa época, da época mais tarde, 93, 94, 94, 95 depois, Nelson e Figo era uma dupla muito interessante de seguir, porque entendiam-se bem. Tanto jogavam juntos na seleção. O Nelson era comedido, mas era muito bom defesa. Isso é o essencial para um defesa, não é? É defender bem. Exato. Ainda jogou no Futebol Clube Porto também mais tarde. Claro, sim. E jogou em Inglaterra, no Aston Villa. Lembro-me também era um jogador inteligente, o Nelson, acima de tudo, não é? Sim. Não era fisicamente portentoso, não era forte, não era rápido, mas sabia aquilo que fazia em campo. Sim. Eu valorizo muito o jogador inteligente, que perceba qual é a sua função. Sim. E o Abel Xavier também era um valor... Era um valor muito... mais exuberante, não era? Sim. Esquecendo a cor de cabelo, que na altura nem sequer estava pintado. Mas não, o estilo era outro, não é? Era totalmente, digo eu, era o passada contrário larga. do Nelson. Sim. E o Carlos Queiroz depositava muita confiança nele, tanto assim é que o Carlos Queiroz chama o Abel Xavier para a seleção A, estreia-o, está ele no Estrela na segunda divisão. Exatamente. Portanto, isso diz muita coisa sobre o Abel Xavier, sobre o Carlos Queiroz e a relação com o Abel Xavier. E há uma história engraçada contada pelo Carlos Pereira, porque de facto essa geração, para além de ser Carlos Queiroz e Nalva Vingada, também muitos passam pelo Carlos Pereira e pelo Aurélio. E a história é que o Carlos Pereira contou-me que o único pai de um jogador que se dirigiu a ele, Carlos Pereira, nestes termos, foi o pai de Abel Xavier, que é: o meu filho vai sair do Sporting porque ele primeiro tem que ser bom nos estudos e só depois tem que ser bom no futebol. E o Carlos Pereira, então a vontade do pai dos pais é que é determinante. Curioso. Portanto, o Abel Xavier saiu e depois de facto reentrou no Sporting e depois saiu em definitivo e foi para o Estrela, não é? E daí cresceu para o Benfica. E Oviedo, Bari, Oviedo. Enfim, e uma série de clubes, Liverpool, Everton, Galatasaray, é legal, com o Beckham. Mas é uma história interessante que diz tudo sobre o pai de Abel Xavier. Sem dúvida. É muito interessante. E muito sobre a formação que lhe deram, não é? E repara, o Carlos Pereira e o Aurélio tiveram quantos miúdos na mão? Mais de 1000. E ser o único pai é muito interessante, não é? Incrível. Porque é mesmo ser um no milhão. Impressionante. E o Abel Xavier prestou-se a ser bom aluno e depois prestou-se a ser um bom jogador de futebol. Rui, E foi campeão do mundo. Queria a tua opinião também sobre o Paulo Torres. Porquê? Pergunto. Paulo Torres é o melhor marcador desse Mundial. Eu olhava para o Paulo Torres e identificava nele qualidade mais do que suficiente para ser o lateral esquerdo do Sporting durante uma carreira. Sim. Se calhar eram os resumos dos golões de livro que me enganavam. A verdade é que ele acaba por também não confirmar, ou seja, ainda joga na equipa principal do Sporting, já vamos ver aqui há quantos anos, mas depois também sai e não faz uma carreira depois discreta, depois de sair de Alvalade. Sim, discreta é o termo, é verdade. Mas ainda me lembro dele marcar gols livres direto pelo Sporting,
Eu também. Lembram do em Guimarães? É um golaço. É, não é? É em Deixa- Guimarães. Porque é uma bomba mesmo, Sim, não é? sim, Não é em sim. jeito, é em força. Sim. E era o marcador de bolas paradas por excelência, livre ou penaltis. Lembro-me da sua forma de correr. Aliás, o Nelson e o Paulo Torres, que na altura eram os laterais do Sporting, tinham uma característica muito interessante, que era, quando era para fazer faltas ofensivas, para travar o jogo, faziam-nas e depois iam-se embora. Não eram pessoas, sabe, daquelas faltas, não é entrar a matar e ficar a refilar. A falta estratégica. Iam-se embora. E eu lembro do Paulo Torres recuar para a frente, virado para a bola, para o árbitro, a correr para trás. Tenho esta A tua cabeça tem informação aí lembro-me acumulada. dele, sabes? Incrível. Lembro-me muito bem, porque ele tinha um estilo peculiar de correr, sempre com o polegar levantado, e a recuar. É giro e a isso. pensar, ok, ele está sempre a olhar para o árbitro, para o adversário, não falava, tanto fazia, matava a jogada, por assim dizer, e depois voltava. Fazia o seu trabalhinho. E isso também é uma coisa, também revela inteligência, Correto. que não é discutir com o árbitro, não é gestos, tanto fazia, sabia que tinha feito a falta, que não é uma asneira, mas é uma falta e podia ser punida com um cartão amarelo, mas saía definindo como quem deu, ok, fiz a falta, mas agora vou-me embora. Isso também revela, se fosse um jogador mais exuberante, podia levar amarelos por tudo e por nada, não, era mesmo, retirava-se em silêncio. O Paulo Torres, depois do Mundial de 91, faz 4 anos consecutivos no plantel sénior do Sporting. 8 jogos no primeiro ano, 13 no segundo, 43 no terceiro, a época 93-94, que é a época dos 3-6, não é? Ele sai ao intervalo. Ele sai ao intervalo, precisamente. E faz 43 jogos e 5 golos, faz uma grande temporada aqui, mas no ano seguinte, 94-95, com o Bobby Robson, não é? Julgo eu? Não. 94-95, é o Carlos Queiroz ainda. Só faz 7 jogos, portanto há aqui um apagamento do Paulo Torres nesta época, que é a última dele no Sporting. E depois já para onde? Estava só aqui a confirmar quem é que era o concorrente direto dele, para lateral esquerdo. Vujacic, eventualmente. Vujacic podia os jogar dois lá. jogaram no 3-6, Vujacic como central e o Paulo Torres como lateral esquerdo. Sim, essa época do Sporting 94-95 é, se não me engano, é a primeira vez que o Sporting acaba um campeonato sem derrotas fora. Incrível. O Porto começa aí o pentacampeonato, né? 94-99. E o Sporting não perde o único jogo fora. É o primeiro treinador a consegui-lo. Paulo Torres é emprestado a um clube que tu gostas muito, no Alentejo. É? Foi? Campo Maior. Okay. Vai para lá um ano. Se calhar até vão mais jogadores, não? O Beto, será? Provavelmente. E depois vai para Salamanca. Pois é, Salamanca 2 anos, Raio Vallecano, Leganés, sempre em Espanha, e depois volta a Portugal para Chaves, Torriense, Penafiel e Imortal. Acaba por nunca confirmar aquilo que eu achava dele. Pois. Mas tem uma carreira também interessante. Os centrais, Jorge Costa, Rui Bento e Cal. Jorge Costa e Rui Bento não podiam ser mais diferentes. Sim. O monstro físico e de agressividade de Jorge Costa, e o Rui Bento, que era o Piccolo Baresi do Sven-Goran Eriksson, não é? Sim. Fazem 2 carreiras boas e chegam à seleção principal os dois. Sim, o Rui Bento é muito interessante, porque é campeão por Boa Vista e Sporting, que são, no panorama nacional, os clubes que menos vezes são campeões. Escolheu bem ali os... Sim. E não foi pelo Benfica. Não foi campeão pelo Benfica. É estranho, um jogador que era do Benfica e que foi aproveitado pelo Eriksson. Numa altura em que também havia Samuel, por exemplo, no Benfica. Pronto, mas depois havia outros monstros, né? Ricardo, Aldair. Mas ele ainda faz muitos jogos pelo Benfica, Rui. Pois faz. Eu estou aqui surpreendido com os números. Ele faz, lá está, há coisas que não fazem muito sentido a esta distância. Ele faz 37 jogos pelo Benfica na época 91-92 e sai para o Boa Vista. Pois isso é o Porto do Carlos Alberto Silva. Exatamente. Mas se calhar o Benfica contratou alguém ao Boa Vista, não? E foi moeda de troca, não? Eventualmente. Digo eu estou aqui. Deixo isso em aberto. Não. Será? Deixo isso em aberto. Nem sei, porque às vezes há muitas jogadas de outro um jogador e tu emprestas 2. Sim. Mas não é fácil prescindir de um miúdo. Eu não tenho memória desse negócio, sabes? Repara bem, o Rui Bento é campeão do mundo em 91, portanto em 92 titularíssimo do Benfica, teria 21, 22 anos e o Benfica prescinde dele. Pois. Não é?
a esta distância não consigo encontrar grande lógica aqui E neste... no Boa Vista fica... Faz uma carreira fantástica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épocas do Boa Vista. Ele é campeão em anos seguidos, é? Boa Vista e Sporting, 2001, 2002? E ele é campeão no Boa Vista em 2001, sai para o Sporting e é campeão em 2001. E faz 3 anos no Sporting, até deixar... E atenção, ele no Sporting era médio. Com o Paulo Bento, não era? E ele no Boa Era Vista... o Rui Bento e Paulo no Boa Vista já era médio. Pois, Também. Faziam Não, porque tu falaste de centrais, Jorge Costa e o Rui Bento. E é interessante. Porque ele depois no Boa Vista é adaptado a médio, não é? Tinha bons pés. No Sporting era, porque eu lembro-me de algumas entrevistas com o Hugo Viana, com Quaresma, em que eles diziam que era no meio campo era fácil jogar porque o Paulo Bento e o Rui Bento já funcionavam como treinadores. Tipo, não, fica aí, recua, faz, coisa, a gente... Os dois, os Bentos, né? O Paulo Bento e o Rui Bento, combinavam bem nesse meio campo do Sporting e só agora é que estou a perceber que foi bicampeão. Bicampeão por clubes diferentes. Boa Vista 2001, Sporting 2002. Grande Rui Bento. E Jorge Costa é o homem merecia ter ido ao Mundial 2002 e não foi. Só por isso, não é? Só por isso. E Jorge Costa, quer dizer, capitão daquele Porto do Mourinho, Taça UEFA e Liga dos Campeões, é ele o capitão, é ele que o levanta. Exatamente. Claro que o Vitória Bahia uma carreira de elite. Teria mais anos de casa, ou mais jogos, não? Mais jogos sim. Mais jogos sim, mais anos tenho dúvidas, porque o Vítor sai para o Barcelona. Claro, está ali 2 anos e meio fora, não é? E o Jorge Costa teve só aquela passagem pelo Charlton, não é? Sim, em 2002, para ir ao Mundial. Olha, para ir ao Mundial 2002, coisa que o Rui Bento não conseguiu. Exatamente. E o terceiro central era o Cao. Eu falei com o Cao há pouco tempo, curiosamente. Liguei-lhe para tirar algumas dúvidas de alguma reportagem antiga e ele falou-me que tinha trabalhado muitos anos na Junta de Freguesia de Ramalde, aqui ao lado. Sim. E como treinador das seleções jovens da Associação de Futebol do Porto. Portanto, também uma figura castiça, curiosa. Sim. Descoberto pelo Porto, em Cabo Verde. Faz a formação no Porto e depois faz muitos anos na primeira divisão no Lessa, Felgueiras, Salgueiros. Eu acho que ele é possível que tenha jogado com o Sérgio Conceição tanto no Lessa como no Felgueiras. Eu diria que sim, mas vou confirmar isso. Sabes porquê? Nada como ir aqui. Não sei se conhece este site 00, mas vou lá confirmar isso. Uma das primeiras entrevistas aqui para o 00, o Barrilete Cosme. Felgueiras já é mais tarde. Desculpa. É mais tarde? É mais tarde, já não se cruza com ele. Então é Lessa. Cruza-se em Lessa, com o Sérgio Conceição. Aliás, provavelmente eles jogavam os dois no Porto, terão sido emprestados os dois pelo Porto ao Lessa. Okay. É que a entrevista é com o Jorge Andrade e Jorge Andrade levou o Cao. Tu disseste-me isso na altura? É possível. Tenho e o Cao até foi bastante interventivo no almoço. Começou discreto, mas depois foi metendo a sua colherada. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado assistir aos gremios de argumentos entre o Jorge e o Cao. E também foi engraçado associá-los, não é? O Jorge e o Cao. Aliás, o Cao estava no carro. Adivinha lá quem é que é este craque? E eu não estou a ver. É o Cao. Não estava por ser o Jorge o condutor do carro. Sim, também não associariam ao outro. Sim, também não associariam. Estava noutra. E o Jorge é mais jovem. Que é o Cao, pá. O Cao. Rui, vamos saltar para o meio campo, até porque já vamos aqui com 40 e tal minutos, 50 de podcast. Peixe e Rui Costa, titularíssimos. Claro. O terceiro elemento, não sei se era o Figo que ia lá, se era o João Vieira Pinto que fazia terceiro médio, ou então, porque depois na frente jogava sempre Figo, João Vieira Pinto, Gil e Tony. Meio campo, Peixe e Rui Costa. Portanto, isso aqui era uma equipa muito virada para a frente. Era o Peixe ali a cobrir aquele Era, e o espaço. O Peixe aguentou-se bastante bem, porque só viu um cartão amarelo na final. O primeiro cartão amarelo que viu foi na final. E era um jogador depois... Era muito... De têmpera, não é? Era muito... Irrascível. Sim, não quer dizer, não é que fosse de palavras, mas era mais de atos, não é? Era exuberante a jogar. Era. Cortes de carrinho, assim meio acrobáticos, ele era assim magrinho, mas... Sim. Muito ágil. Muito ágil. Era muito ágil, estava sempre a todo lado e tinha uma disponibilidade física muito acima da média e corria bastante. E no fundo era uma bússola lá dentro do campo. Só que, aliás, quem conta isso do cartão amarelo é o próprio Casqueiros, que viveu todo o torneio a pensar quando é que o Peixe vai ver amarelo. Nada, primeiro, segundo, terceiro jogo, tipo ao sexto jogo. Eu acho que o Peixe levou o cartão muito cedo. Na final. Levou muito cedo. E o Casqueiros, pronto, ok, foi agora.
Tenho uma imagem muito presente. Na altura do hino nacional, dessa final, Portugal-Brasil, o jogador que está a chorar mais, de forma descontrolada, é o Peixe. Engraçado. Lembro-me muito bem disso. Muito bem disso. Eu tenho O Peixe que joga Sporting, Benfica e Porto. Sim. Eu tenho a ideia futebolística dele de um golo em Felgueiras, 0-1 para o Sporting. Tenho a ideia que era um jogador que fez falta ao Sporting no 3-6, porque iria marcar o João Vieira Pinto em cima, e se calhar o mundo seria diferente, mas o Peixe tinha sido expulso nas Antas. O jogo foi 11 dias antes. Esse jogo com o Porto nas Antas 2-0, em que o Sporting acabou com 8. Foram expulsos o Skoviak, Vujacic e Peixe. O Peixe foi uma entrada de carrinho sobre o Semedo, se não me engano. O Semedo é sempre a vítima. O Semedo acabou no outro lado do placar. Grande Semedo. E foi uma expulsão óbvia do Carlos Valente. E, portanto, o Peixe saltou o derby por causa disso. Dessa Não te lembras expulsão. do gol dele ao Leiria do meio campo? Porto-Leiria. Porto-Leiria. 3-1. Não lembro, não. O único gol que o Peixe marca no Porto é do meio campo. Não sabia disso. É. Mas sei que depois o Peixe faz um grande jogo com o Porto ao serviço do Alverca. Ok. Em que o Alverca, Época 2001-2002. Em que o Alverca empata nas Antas. Assim, acho que é um 0-0. E até as crónicas dizem peixe transformado em tubarão. Tu és incrível. Certíssimo. Yeah. No dia 16 de março, Porto 0, Alverca 0, Estádio das Antas. Ele foi melhor em campo. 16 de março de 2002. Sim. O Porto do José Mourinho já, curiosamente, com Paulo Santos na baliza. As coisas que nós descobrimos aqui. Incrível. E um Alverca treinado por Vítor Manuel, grande personagem. Pai de Vítor Bruno, que é hoje adjunto do Futebol Clube Porto. E o Emílio Peixe faz um jogo incrível no meio campo ao lado de Pedro Martins. E o Deco joga pelo Porto? Não. O Deco, 90 minutos. Okay. Porque ele era do Alverca, né? Portanto, este Alverca tinha uma equipa engraçada. Tinha o Gaspar e o Veríssimo como centrais. E o Tinaia, lembras-te do Tinaia? Lembro, claro. Zeferino. Avançados do Alverca. 2 jogadores que jogaram no Porto, depois também. Antes e depois, desculpa. Quinzinho e Caju. Isto é uma maravilha, não é? Nós começamos aqui a navegar nestas fichas de jogo e vamos por aí fora. Rui, os suplentes desta equipa em 91 eram o João Oliveira Pinto e o Tulipa. O Tulipa, pois era. Que era muito bom jogador. Que era dos maiores talentos da formação do Porto nesta altura. Sim. Faz uma carreira também interessante na primeira divisão. Também, lá está, sem nunca se conseguir impor no clube-mãe. Sim. Mas faz uma carreira interessante. O Tulipa era um goleador também, marcava muitos golos. E na mesma formação do Porto era o Rui Jorge, né? Chegaram a coabitar no mesmo 11 vários... Olha, não me lembrava disto. Na final o Tulipa entra e sai. Portanto, entra para o lugar do Nelson, né? Entra para o lugar do Nelson. E eu pensava que tinha sido o Abel Xavier. Porquê que entrou o Tulipa? E depois? Saiu para quem? Para entrar quem? Para entrar o Capucho. Ok. Portanto, lá está, olha, o Nelson lesionou-se, lateral direito, e à partida teria que ser o Abel Xavier a entrar. Eu estava a dizer isto aqui há pouco, de cabeça, sim. Mas foi o Tulipa que entrou. Provavelmente para lateral direito. Ou o Abel Xavier estava lesionado? Não sei. Não me lembro também. Sinceramente já não cheguei. Não. Também não. Mas o Tulipa é um jogador que faz uma carreira interessante na primeira divisão, com passagens por Rio Ave, Passos, Salgueiros, Belenenses, Boa Vista, Marítimo e Farense. E uma experiência em Espanha, 2, aliás, Salamanca e Badajoz. Pronto, ia perguntar se não tinha jogado no Salamanca, tinha essa ideia. Sim. E Toda também. A gente jogou naquele Salamanca do João Alves. E também me lembro dele no Belenenses. Não sei se era um Belenenses bom de bola ou não, mas lembro-me do Tulipa jogar no Belenenses. E eu acho que nesse Belenenses houve muitos jogadores que foram chamados à seleção. Neves, Fernando Mendes, João Manuel Pinto, Tulipa, diria que sim. Mas depois vamos ali ao polígrafo e vemos se está muito em voga agora para ver se isto bate certo ou não. No ataque, os suplentes eram o Capucho, o jogador que faz uma grande carreira. Marcou um gol à Irlanda. Logo na estreia. É João Vieira Pinto e Capucho, não é? Exatamente. Sim. E o jogador mais enigmático desta equipa, que é o Luís Miguel. O tal. O Luís Miguel, que prometia muito nas camadas jovens do Porto. Eu lembro de uma vez de
de ir ver um treino do Porto. Pá, não tivemos aulas e apanhamos o autocarro e nós íamos ver os treinos do Boa Vista e do Porto. Pá, nós queríamos ver era futebol. Com o Bobby Robson, se não me engano, ou o Carlos Alberto Silva ou o Bobby Robson, tenho dúvidas. E aquilo era completamente aberto. Não sei se tu te lembras, o Pedro, não sei se lembra também, que no antigo Estado das Antas, os campos de treino secundários estavam completamente como no Sporting, abertos. na luz. Portanto, qualquer pessoa que passasse na rua podia parar claro. e olhar para aquela relva. Sim. Aquilo era, portanto, havia sempre muita gente a ver os treinos do Porto, como deves imaginar. E lembro perfeitamente de ver esse treino com os meus amigos da escola e do Luís Miguel andar a correr à volta do campo, sozinho. Portanto, treino normal e Luís Miguel. Sim. E a malta, pá, quem é este? O campeão do mundo, Luís Miguel. Ele está muito gordo. Pá, estava mesmo muito gordo, com um peso excessivo. Porquê? Porque ele teve um problema gravíssimo num dos pés, ou esquerdo ou direito. Não havia o terceiro pé, tinha que ser um esquerdo ou direito. Ele parou muito tempo, parou mais de um ano. E basta olhar para estes números dele aqui no 0-0 para perceber que de facto alguma coisa grave ele teve. Porque ele é campeão do mundo como jogador do Rio Ave, emprestado pelo Porto já. Okay. Estava num patamar de evolução já interessante. Depois ele faz só 6 jogos no Gil Vicente, vai para o Lamas, faz uma época razoável, 22 jogos, vem para o Porto, não faz nenhum jogo, uma época inteira, em 93, 94, portanto terá sido aqui que eu o vi correr à volta do campo. Sim. E depois faz toda a carreira, terá sido a última época de alto nível dele, em 93, 94, apesar de não ter jogado, fazia parte do plantel do Porto, e depois vai jogar para o Lamas, que é a equipa da terra dele, a equipa onde ele está há mais anos, e a equipa que ele atualmente treina, jogo eu. Deixa-me ver, confirmar aqui. Engraçado. Ele agora está a treinar desculpa, estava a enganar-te, está a treinar agora o Carregosense. Treinou muitos anos o Lamas, Cesarense, aquela Lourosa, tudo daquela região. Sim. Está a treinar agora o Carregosense, época 23-24. Oliveira das Meias, também é ali perto. Pois, o Luís Miguel, de facto... Vida e obra do Luís Miguel. Não tenho mais nada a acrescentar. Mas foi... lá está. Isso são sempre documentos interessantes para quem os treinou e para quem os conheceu, não é? Porque estavas a falar desse empréstimo ao Rio Ave e eu estava-me a lembrar que o Rui Costa estava no FAF, não é? Aliás, lembro-me da capa do anuário da bola sobre esse Mundial, não é? E eles, eles estão vestidos com as camisolas dos clubes. É interessante. Essa foto é icónica também. É uma caravela, não é? É uma caravela atrás, sim. E é muito interessante. Aliás, há 2 fotos, uma vestida com a camisola da seleção, vermelha, não é? Uhum. E outra com a camisola dos clubes. Tem essa ideia. E, pronto, é interessante a ver que havia para todos os gostos. Eu fiz um trabalho com todos estes campeões, 89 e 91, numa efeméride, ou 10 anos ou 15. Não falei com todos, mas falei com alguns. E tentei falar com aqueles menos conhecidos, para perceber um bocadinho onde é que eles andavam. O Luís Miguel, na altura, trabalhava numa fábrica de cortiça, era treinador do Lamas ou de um clube destes, e depois, obviamente, cumpria o seu horário diário com esta fábrica de cortiça. E lembro-me dele me dizer que só foi convocado para o Mundial porque o Carlos Queiroz gostava muito dele e ele era um jogador muito importante na equipa, porque ele foi sem condições físicas para o Mundial, já com esta lesão a chateá-lo. Ele faz 8 minutos contra a Argentina e 22 contra a Coreia do Sul, mas cheio de dores. Recordo-me perfeitamente dele me dizer isto. Foi um prémio mais do que outra coisa qualquer. Engraçado. Boa. É curioso. Portanto, são os 18 campeões de 91, Acho bem. os amigos, os camaradas de armas do João Oliveira Pinto. Foi a nossa homenagem pequena, mas feita com toda a vontade. Sim, sentida, claro. Sentida ao João, porque quando falamos sobre ele, sentimos que era mais do que apropriado fazer isto hoje. Claro que sim. Boa ideia, Pedro. Um grande abraço para o João, esteja ele onde estiver, e vamos seguir em frente para o nosso domingo desportivo. Domingo desportivo. Ruizinho, o Benfica jogará esta quinta-feira em Toulouse e eu acho que é por causa disso que escolhes o nosso Oceano Cruz. Sim, é um nome que saltou logo à vista no sorteio, em dezembro, no sorteio desta fase da Liga Europa. Quando saiu o Toulouse, foi o primeiro nome que me veio à cabeça,
porque lembro-me bastante bem do Oceano jogar no Toulouse. E depois fui ver, e ele há uma fase da época em que marca gols em 4 jogos seguidos. Isto para um jogador de meio campo é altamente Muito meritório, seja no Toulouse, seja onde for. E até marcou o gol da vitória com Marselha, se não me engano é Toulouse 1, Marselha 0. 98 e 99. É a última época da carreira do Oceano. Pronto. E lembro que na altura, quer dizer, os recursos dos jornalistas à informação vinda de fora era muito espartana. E eu, como estava na secção do futebol internacional, convivi com uma situação, convivemos nós da secção futebol internacional, porque o nosso correspondente, um dos correspondentes em França, tínhamos 2, um em Paris, que era o José Ramos, que era muito presente com o Pauleta, portanto tinha liga, tinha feito amizade, tinha ganhado a confiança dele e tínhamos à vontade. Isto é 99, né? Portanto, as pessoas têm que recuar 25 anos para perceber o que era a informação, não é como agora. E com o Toulouse tínhamos outro correspondente, muito mais recente, e se calhar muito mais verde na arte de dar notícia. E então há um jogo em que nós recebemos a informação desse correspondente, que era o Manuel Teixeira, a informação de que o Oceano tinha dito no flash interview que queria treinar, agora já nem me lembro se era o Toulouse ou o Sporting, tinha dito isso. E então, e até isso foi notícia de primeira página, portanto imagino que tenha sido que ele no próximo ano ia treinar um clube. E foi notícia de primeira página, e no dia seguinte o advogado do Oceano enviou um fax, que é outra coisa de há 25 anos, enviou fax para o diretor do Record a dar conta. O Pedro saberá o que é um fax, o Vasco duvide. Foi a dar conta de que esta notícia não tem pés na cabeça, é totalmente falsa. Onde é que vocês ouviram isso? E então nós encostámos, por assim dizer, o correspondente o Manel à parede. O Manel à parede, e ele, não, eu tenho provas. Ok, muito bem, então mandei. Logo à tarde a gente faz esse acerto de contas. E o acerto de contas foi caricato porque foi por telefone, e o Manuel Teixeira passou um telefone a um amigo que comprovava o que o Manuel Teixeira estava a dizer. E então foi um momento muito caricato, mas que hoje, 25 anos depois, e eu posso dizer isso porque há uma semana almocei com um dos integrantes desse futebol internacional do Record, e partimos a rir, recordar dessa história. Do Manuel Teixeira. Manuel Teixeira e do Oceano. O que é facto é que o Oceano jogou no Toulouse uma época, marcou muitos golos. Excelente época. Para a última época da carreira marcar 8 golos, um médio defensivo. 4 deles em jogos seguidos. É uma marca não, terá sido o primeiro português a fazê-lo. O primeiro é o Marselha. Pois, exatamente, eu tinha essa ideia. Portanto, o Pauleta veio depois, não é? Portanto, o goleador Pauleta veio depois. Mas o primeiro goleador em França foi o Oceano Cruz. E fez história no Toulouse. E como hoje o Toulouse joga com o Benfica e estão a discutir o acesso à fase seguinte, achei interessante falar do Oceano, recordar essa história e lembrar todos os presentes do que era o jornalismo do antigamente, né? Portanto, era receber uma chamada telefónica. Imagina que o jogo era... o jogo era à noite, né? E o telefonema era tudo sobre brasas, não é? Olha, o Oceano jogou 90 minutos, marcou um golo. Tanto assim é que... Isto mudou tanto. Que poucas vezes um português no estrangeiro fazia uma má exibição, não é? Pois. Era tudo. Exibição muito bem conseguida. Tudo. Ou então, não é que seja mau jogador, mas desta tarde este jogador X não fez a exibição tal, mas havia sempre um pormenor. Ou ganhou uma falta, ou ganhou um canto, havia sempre uma coisa boa para contar. Mas não há dúvida que os números do Oceano nessa época são muito bons, e o problema que arrasta esta história exclusiva do Jornal Record, por cortesia do Manuel Teixeira. O Manuel Teixeira foi despedido ou continuou a fazer as suas no Jornal Record? Não me lembro. Sei que o José Ramos continuou e era uma figura bastante presente no dia-a-dia, até porque o Pauleta já tinha um cartel imenso em França. Sim.
Mas Manuel Teixeira não me lembro da sua existência pós-Oceano, pós-Toulouse. Os treinadores do Oceano neste ano, em Toulouse, foram o senhor Alain Giresse Ei, olha, boa. e o senhor Monsieur Guy Lacombe. Olha como. Okay. Curiosamente, no plantel, eu vou-te confessar uma coisa, Rui. Eu andava aqui a ver se conseguia encontrar aqui algum nome giro, mas nenhum me diz nada de especial. Sinceramente, que há o Vladimir Petrovic, mas não será um dos Vladimir Petrovic mais famosos da antiga Jugoslávia. O resto da equipa era bastante anónima. E ficam em que lugar já agora o Toulouse? Vamos ver. Mesmo com esses 8 golos do Oceano. E já agora se o Oceano foi o melhor marcador da equipa ou não? Vamos ver. Portanto, Liga Francesa, época 98-99. O Toulouse... Rui, tenho mais notícias. Seu. O último classificado. Com quantos golos marcados? 8. Foram todos o Oceano. 24 golos marcados pelo Toulouse. Mas 24 é um terço, não é? Melhor marcador da equipa, Oceano. Então, claro, um terço. Oceano. Olha, Eu estava a olhar para este plantel, vou dizer uma coisa. Eu não conheço ninguém deste plantel, isto era muito fraquinho. O Toulouse desceu de divisão. O Paris Saint-Germain acabou em 9º. E o campeão foi o Bordeaux. À frente do Marselha e do Lyon. Depois Mónaco, 4º lugar. Rennes no 5º. 6º Lens. 7º Nantes. 8º Montpellier. O Oceano merecia melhor final de carreira do que esta despromoção. E não só. E aquele flash interview. E o Manuel Teixeira quer dizer que ele disse coisas que não disse. Exato. Ruizinho, quem está connosco via YouTube terá que ficar por aqui. Não vai ver a tua escolha musical de hoje, que é uma escolha fabulosa, sedutora. Quem está connosco nas restantes plataformas vai ter o privilégio de ver e ouvir essa música que eu não vou revelar, mas que vai valer a pena. Vamos em frente, um abraço a todos aqueles que estão apenas a ver-nos através do YouTube.